Vamos lá, o nosso assunto principal de hoje. Uma família entrou na justiça contra uma empresa de jogos online, depois que um jovem de 28 anos, ele tirou a própria vida por causa das dívidas que ele contraiu. A família de Vinícius Ferreira, que na época tinha 28 anos, pede quase 4 milhões em indenização. Segundo os pais e a ex-mulher do jovem, ele fez, gente, só no dia em que morreu, escuta só, 13 apostas de R$1.000 cada. E detalhe, uma por minuto. E adivinha? Perdeu todas. A compulsão por jogar já durava um ano e fez perder a casa, a esposa, o emprego, os amigos. Ele estava, na verdade, obcecado e chegou ao limite. E Vinícius acumulava dívidas de R$90 mil. Você não ouviu errado, R$90 mil. E olha só, como a gente sabe, como acontece na maioria dos casos, começa ali como uma brincadeira, né, um momento de diversão. E, infelizmente, quantas e quantas histórias a gente viu terminar nessa situação, um vício incontrolável. E você sabe, de verdade, quais são os sinais que aquela pessoa da sua família que está viciada e precisa de ajuda, você sabe identificar esses sinais? Será que é você que também está chegando nesse ponto? Esse é o nosso assunto de agora. Conhece alguém? É você? Participa com a gente aqui no nosso WhatsApp. Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Luana Marocchio. Muito obrigada pela sua participação, Luana. Boa tarde. E a gente também recebe aqui o Dr. Sérgio França. Ele é advogado e especialista em direito do consumidor. Manda agora pra gente as suas dúvidas, as suas perguntas sobre esses jogos online, né? De que maneira, então, que a gente consegue identificar esses sinais e como ajudar também as pessoas que estão passando por essa situação. Luana, primeiramente, já que a gente começou com essa pergunta, quais são esses sinais? Como que a pessoa já está ali, passou do ponto de uma diversão para um vício? Então, especificamente em relação aos jogos, os sinais é o tempo que a pessoa está gastando ali, né? E o dinheiro. Se ela tem, se ela não tem, a administração, as manobras que ela vem fazendo, né? O tempo que ela está passando em prol disso. A gente chama daquele vínculo, assim, do interesse, sabe? O estreitamento do interesse. Quando a pessoa deixa de viver as coisas que são importantes para a vida dela. Amigos, família, sociabilidade, para viver em prol disso. Isso já é um sinal, dá para identificar, né? E aí a pessoa pode analisar. Não, mas eu posso fazer jogos? Posso fazer. Mas à medida que eu tenho o meu tempo para isso e toda a minha vida tá funcional, né? E o dinheiro não vai faltar, a ponto de eu ter que vender minha casa, de eu ter que me divorciar e etc., como acontece no drama. Mas antes de entrar nessa, a pessoa pensa que não vai chegar até esse ponto. Não, eu tenho total controle. É possível realmente ter esse controle, Luana? Ela vai avaliar, ela sempre sabe que não tá legal, porque esse estreitamento do interesse é perceptível para ela. Tanto que a própria reportagem fala, né, essa palavra obcecado. Todo mundo percebe. E aí, se ele mesmo não fizer tiver essa notoriedade, a família pode intervir, ajudar e falar, não, você não vai mais controlar o dinheiro. Nesse caso era um jovem, mas pode ser idoso, pode ser qualquer idade, né? E aí a família ajudar, como num vício mesmo, por qualquer outra substância. Daqui a pouco a gente vai saber como que a família consegue realmente intervir e chegar e ter uma conversa mesmo, cara a cara, e falar, olha, você chegou num ponto que você precisa de ajuda. Será que essa outra pessoa para te ouvir? Mas antes, doutor Sérgio, qual é a chance dessa família conseguir essa indenização? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que nos assistem. Há uma possibilidade, né? Porque nós temos aí essas plataformas aí de apostas online e apostas esportivas, elas prestam esse serviço de apostas no mercado de consumo. Elas são licenciadas, né? São autorizadas aí pelo Ministério da Fazenda. E aí, quando esse usuário, então, ele acaba se afogando ali, né, nessas apostas, ali o sistema ele não oferece a segurança suficiente para poder identificar uma fuga desse padrão de apostas aí pelo consumidor, pelo usuário dessas plataformas, há uma possibilidade de indenização, porque se enquadra aí na figura de consumidor, tem todas as regras e princípios ali protetivos do Código de Defesa do Consumidor. Então, no caso aí que infelizmente vemos na reportagem, a família ali, né, perdeu um ente querido, né?
né? Então você imagina ali o prejuízo emocional que essa família teve. Muitas vezes ali a pessoa até ela contribui para a subsistência da família, tem uma perda também financeira ali, né, do tempo de expectativa de vida dessa pessoa. Então há sim uma possibilidade dessa pessoa lesada, dessa família, né, que aí se sentiu lesada, recorrer ao Poder Judiciário para tirar uma indenização. Olha só, a gente já vai abrir espaço, então, a partir desse momento, para sua participação aí de casa. Manda pra gente o seu relato. Você já jogou ou conhece alguém que joga e não consegue parar? Como é que tá essa situação? Aqui no nosso WhatsApp, a gente tem já várias participações. Tem uma pessoa que diz: quando eu fico sozinho no tédio, me dá vontade de jogar. E à noite, antes de dormir, viciado, estou viciado também, já tem 3 anos. Hoje, todo o dinheiro eu saco em mãos para não apostar mais. Luana, é interessante esse relato porque essa pessoa está reconhecendo. E esse é o primeiro passo, né? Estratégia, exatamente. E ele também reconheceu os fatores desencadeantes, né? Que no popular a gente chama de gatilhos. Então, se você identifica o gatilho, você vai adotar outro comportamento ativo para colocar no lugar desse vício, para não gerar essa compulsão, né? Que a compulsão vai trazendo ansiedade, vai trazendo a depressão. Então, assim, ele já determinou uma estratégia, que é sacar o dinheiro. É exatamente isso. E na hora que ele perceber que está vindo o sentimento de solidão, é ele adotar outra estratégia. Comportamentos ativos pode ser um banho bem relaxante, com aquele famoso mindfulness que a gente fala hoje, né? Aquela atenção plena, sentir a água caindo, batendo no corpo. Pode ser uma caminhada, um esporte, interagir com amigos que tragam essa saudabilidade para a vida dele. Não é trocar um vício, uma compulsão por outra. E tem aqui mais pessoas também se reconhecendo, se colocando nesse lugar de uma pessoa realmente que precisa de ajuda. Tem a pessoa que diz: infelizmente isso tem me dado muita crise de ansiedade. Tem outra pessoa que diz: boa tarde, estou pagando todos os meus cartões sem controle do meu dinheiro. Olha só, os 3 primeiros relatos que a gente leu agora são pessoas que se reconhecem, Luana. E isso já mostra até uma mudança no comportamento, porque em outros momentos que a gente veio trazendo esse assunto, talvez as pessoas não se identificassem. E agora, como é tudo muito rápido, as pessoas já estão passando por esse processo de identificação. Sim, foi o que eu falei anteriormente. É possível identificar, sim. A gente sabe quando a gente não está tendo um comportamento saudável, um comportamento funcional, né? O difícil é parar, não é reconhecer. Reconhecer a gente reconhece, mas parar e dizer: eu preciso de tratamento, né? Tem que fazer todo esse mecanismo de volta para me tornar saudável novamente, é que é difícil. E é possível, sim, reconhecer. Enfim. Olha só, gente, não param de chegar comentários, tá? A gente tá fazendo aqui uma seleção e eu quero aproveitar e tirar uma dúvida aqui com o Dr. Sérgio, né? Quando esse jovem, né, que tirou a própria vida, esse detalhe foi muito importante que a família disse que no dia em que isso aconteceu, olha quantas vezes ele apostou, né? Quantas apostas de R$1.000. Porque, por um lado, muita gente pode estar se perguntando assim: mas ele, né, tinha mais de 18 anos, ele era uma pessoa que sabia o que queria da vida, fez porque quis. Como que fica o entendimento da justiça, mesmo ele sabendo, sendo responsável pelos próprios atos, mas, por outro lado, ele já estava claro ali que ele estava nessa dependência, né? Era para ter, de repente, um bloqueio da plataforma, doutor? Certamente, Roberta. O Código de Defesa do Consumidor, ele define que alguns tipos de produtos e serviços, eles acabam sendo colocados ali no mercado de consumo, mas eles são potencialmente nocivos, né, à saúde e à segurança do consumidor, como é o caso, né, dessas plataformas aí de apostas online, né? Isso pode gerar, por exemplo, uma compulsão, né, por jogos online, e isso pode desencadear uma série de fatores psicológicos ali que vão ali prejudicar esse consumidor. Então, nesse caso, o dever de segurança é dessas plataformas. Assim como funciona para cartão de crédito, por exemplo, né, que nós temos entendimento pacificado da justiça que se aquele consumidor ali, ele foge do seu padrão de usuário, foge do seu padrão de consumo ali, o próprio estabelecimento bancário, né, enquanto fornecedor, ele tem que adotar essas providências ali de bloquear o cartão, né, de mandar um SMS, de avisar, essas plataformas também têm que adotar uma política de apostas responsável, né, de forma
plataforma sem identificar, nesse caso aí, nesse dia ele fez várias apostas, ele fugiu do padrão ali dele de usuário. A plataforma tem que ali lançar avisos, né, ou mesmo ali fazer um bloqueio preventivo, né, porque muitas vezes pode ser uma fraude também, ele teve ali invadido ali o seu perfil ali, né, com sua senha e tudo, então isso tem que ser identificado previamente pelo sistema dessas plataformas. Mas já não era para ser assim, já não era para ter esse bloqueio igual você citou muito bem, quando a gente vê um comportamento fora do padrão em relação a banco, já não tem esse bloqueio? O que falta? Por que ainda não foi feito isso, né? A gente sabe que às vezes a empresa não está aqui no Brasil, está fora. Tudo isso dificulta, doutor? Dificulta, sim, Roberta, até porque a regulamentação das plataformas, né, de apostas online, ela aconteceu esse ano, né, e vai começar a vigorar a partir de janeiro do ano que vem. Então, assim, uma série de cautelas, ali, uma série de requisitos devem ser preenchidos para que essas empresas que agora têm a licença, né, e a autorização, elas permaneçam funcionando. Uma delas, como você bem colocou, é ter administração em sede no território nacional, né, o que vai facilitar aí a fiscalização pelo Ministério da Fazenda, polícia, né, órgãos de justiça e tudo mais. Então, assim como essa construção ela foi ocorrendo com os bancos, né, de acordo com o entendimento da justiça, né, tem súmula do STJ com relação a isso, os bancos têm que adotar esse procedimento de segurança ali para poder fazer o bloqueio preventivo, né, e tudo mais. Essas plataformas também terão que fazer a mesma coisa, já deveriam estar adotando, né, inclusive nesse período de transição, mas a partir do ano que vem as regras serão mais rígidas. É o que a gente espera, né, para a gente conseguir prevenir casos como esse que a gente está vendo. Luana, tem um relato muito forte aqui de uma pessoa que diz: boa tarde, o pai do meu filho está devendo agiota por causa do vício em jogo. Meu filho é autista, ele deixou de pagar o plano de saúde dele. Olha que forte, gente, alimentação, jogou o salário do mês e agora provavelmente vai perder a casa para o agiota. Gente, a história só vai piorando, meu Deus. Minha filha marcou consulta com o psicólogo na unidade de saúde, ele foi, passaram remédio, mas ele não aceita tomar e fala que não é viciado. Antes era só no álcool e cigarro, agora tem o jogo também. Ele não admite que é doente, não aceita, falo todos os dias. Eu conheço várias pessoas viciadas nesses jogos, infelizmente. Olha esse relato, escuta isso, Luana, o quanto que isso realmente afeta a família inteira. É uma irresponsabilidade dessa pessoa, né, que isso afeta a família inteira. A gente precisa prestar atenção nesses detalhes. Com certeza. E como eles citaram, né, ele já tinha um histórico, né, de dependência química. O álcool também maltrata muito o cérebro, né? E faz, como os mecanismos de recompensa vão falhando, a pessoa, né, o usuário, ele acaba utilizando de outros recursos para estar sempre tendo essa recompensa a nível cerebral. E aí nada supre. Porque quando você já está doente, é difícil as coisas do dia a dia, as nossas coisas que a gente sente prazer, voltarem a dar prazer. E o álcool, né, a gente está falando de jogo, mas esse relato cita o álcool ainda ele castiga mais ainda o ser humano, porque o nível mesmo assim do humor depressivo, né, deprimido que esse paciente, essa pessoa vai ficar, é muito maior. É como se ele ficasse apático depois pro resto da vida, ainda que ele cure, entre aspas, né, o vício, mantenha a estabilidade. Tem uma pessoa que diz: eu estou passando por esse vício, já perdi cartões, estou com o nome negativado, muitas dívidas de empréstimo por causa do jogo. Eu consigo algum ressarcimento desses valores que perdi? Essa pessoa está perguntando, doutor Sérgio. Isso vai variar, né, Roberta, de caso a caso, né? E aí, se a gente conseguir visualizar uma fraude, né, ou mesmo ali a ausência do dever de segurança por parte dessa plataforma, que acabou deixando ali, ou mesmo incitando ali esse usuário, esse consumidor, a que ele se afundasse nessas dívidas, que ele crescesse, ele entrasse numa situação de superendividamento, que inclusive já é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor desde 2021, que traz aí uma série de mecanismos de tratamento de prevenção ao consumidor superendividado, né, ele consegue sim, ele vai acionar ali o Poder Judiciário, dependendo do caso, né, com a instrução probatória, ele pode ali ser ressarcido dos valores que eventualmente veio a gastar nessa plataforma por conta da ausência do dever de segurança e das cautelas que ela deveria ter adotado. Por exemplo, essa pessoa ainda fala que ela faz acompanhamento psiquiátrico e psicológico, né? Se, por exemplo, comprovar isso ajuda também num processo como esse? Exatamente, é também um mecanismo de prova, né? O consumidor ele tem que ali juntar prints, né? Se ele puder filmar ali a tela, muitas vezes ele acaba entrando nessa situação por uma dificuldade ali de conexão com a plataforma acaba, né, levando o dinheiro ali desse consumidor
por conta de instabilidades, tudo pode levar ali a uma falha na prestação desse serviço que pode gerar o dever de indenizar. O governo também estuda, gente, proibir a utilização de cartão de crédito nessas plataformas. Isso pode, crédito e débito também, tá? Isso pode talvez ser uma alternativa, uma solução? Não deixa de ser um mecanismo, né, ali de freio, né, de bloqueio para o consumidor, porque hoje em dia, por exemplo, né, eu tinha visto aí algumas pesquisas, o campeão de pagamento é o Pix. Então, assim, quanto mais fácil para esse consumidor, quanto mais fácil para esse usuário, ele que já está nessa situação de compulsão por jogos, né, online, for mais difícil para ele acessar esse serviço, melhor. Então, assim, não permitir a contratação por meio de cartão de crédito é uma delas. Por Pix, melhor ainda. Então, você dificulta mais, você coloca mais empecilhos, assim, com relação a cadastro, né? Você tem que preencher ali um formulário. E assim, por exemplo, para a Bolsa de Valores, você tem que preencher ali um formulário, né, da CVM, e você tem que se enquadrar num perfil ali de usuário, num perfil ali de investidor. Seria a mesma coisa para as apostas online, né? Porque a gente está vendo aí o crescimento do superendividamento, né? E isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso é muito triste, né? O crescimento do superendividamento por conta disso, por conta da falta do controle. E falando em falta de controle, a Cláudia diz: boa tarde, Alberta, eu sou controlada, mas infelizmente eu caí nessa e perdi algum dinheiro, mas agora consegui sair fora. Ela até fala, né, se identifica, ela fala que ela é a Cláudia, mas isso é muito interessante, esse relato é interessante, por quê? Quantas e quantas pessoas estão agora assistindo o programa e falam assim: eu jogo de maneira controlada. A gente ligou para algumas pessoas que falaram exatamente isso. Eu jogo, né, de maneira recreativa, eu sei a hora de parar. Só que a gente precisa prestar atenção em alguns sinais. Aí a família começa, presta atenção, você está virando noite. O que a família pode observar, pode ajudar? Né? Tem relatos aqui de mães falando: meu filho não para de jogar, o que eu faço? É a dica mesmo, Luana, como ajudar esse filho que está, de repente, começando a se perder nesses jogos. Se a gente estiver falando de jovens, né, adolescentes, né, tirar essas coisas que facilitam, né, celular, a possibilidade dele ter esse Pix fácil, dinheiro, e instruir, ajudar esse adolescente, esse jovem, a estar presente em outras atividades, né? A gente está vivendo uma sociedade totalmente hedonista, né? As pessoas querem prazer o tempo inteiro, por conta das redes sociais, tudo acontece muito rápido, esses mecanismos de recompensa estão nas redes sociais já. Então, assim, se você tem um marido, já é uma pessoa adulta, traz ele para outras atividades, né? Atividades físicas, por exemplo, trazem benefícios. Parece ser simples. Nossa, mas eu vou me curar de um vício com isso? Cara, é um passo e tanto. As pessoas estão sedentárias, cada vez mais obesas. Então, assim, é o básico que funciona. Até para não chegar lá no vício, na compulsão, que vai gerar culpa, vai gerar raiva. A pessoa não vai sair desse ciclo vicioso, até estar em depressão, a ansiedade super grave. E, infelizmente, atentar contra a própria vida, que é o máximo que pode acontecer. É exatamente esse relato de uma pessoa que diz como devemos agir quando temos uma pessoa viciada. Meu irmão estourou o limite de 3 cartões de crédito, 2 com limite de 15 mil cada e um com limite de R$600. Como agir nesses casos? Esse é um desespero que está sendo muito relatado aqui. Tem uma pessoa que diz: Roberta, boa tarde, a minha esposa se envolveu com o jogo do Tigrinho. Eu passei a tomar conhecimento, mas infelizmente eu descobri um pouco tarde. Já havia se passado 7 meses. E, gente, infelizmente o prejuízo passou R$100 mil. Mas, graças a Deus, hoje ela não joga mais. Tem uma pessoa que diz: boa tarde, eu sou o Gilson Júnior, sou apostadora há 7 anos e digo, mundo de ilusão. Já ganhei muito e já perdi muito. E quando perde, vem ansiedade e depressão. Tem 10 dias que não jogo. Não é fácil, mas eu vou conseguir. Qual é o conselho para o Gilson Júnior continuar persistente, acreditando de que ele não vai mais entrar e jogar? Adotar essas estratégias que impeçam você de usar o seu dinheiro, né? Então, não ter cartões, pagar as coisas à vista, utilizar da sua vida, ter uma rotina saudável para você, né? Então, fazer atividade física, estar perto de pessoas que têm comportamento saudável, observar se o seu comportamento está te trazendo prejuízos clínicos, né? Que é assim que a gente percebe os sinais. Mas, assim, tenha uma vida saudável, né? Se mantenha distante. Faça sempre os comportamentos que impeçam, que dificultem você de chegar ali e apostar.
Não tem uma receita de bolo, né? Mas a pessoa sabe como é a rotina dela. Nos casos das pessoas que estão endividadas, provavelmente não deixá-las com acesso a dinheiro nenhum, né? Até que essa dívida seja quitada e a vida volte ao normal. E, assim, se desculpar, né? Porque jogos de azar são feitos para perder. A gente ganha por acaso, na verdade, né? Perfeito. Tem uma pessoa que diz aqui, doutor Sérgio, infelizmente isso tem me dado muita crise de ansiedade, socorro. Por que a justiça não acaba com isso? Acho que essa é a pergunta de qualquer pessoa que tenha um familiar, ou então alguém que esteja vivendo esse drama. Diante de tantos prejuízos, diante de tantas questões que envolvem, né, esses jogos, por que a justiça não acaba com isso? Esse é um assunto bastante controvertido, né? A questão de jogos de azar, legalização de jogos de azar no Brasil. E aí o entendimento que tem se adotado é que justamente essas plataformas de apostas online, né, que a gente fala plataformas de apostas esportivas, né, elas se utilizam ali de um parâmetro, né, para poder distribuir ali, de acordo com cada apostador, que é a vitória de um determinado time, né, placar e outras variáveis. Então, por uma política de governo, se entendeu que se poderia regulamentar essas plataformas e introduzi-las no mercado de consumo ali para o acesso responsável, né? De acordo com crédito responsável, com política de aposta responsável, poderia se inserir isso no país. Só que a gente está vendo que isso está meio que indo na contramão, né? Porque enquanto o Código de Defesa do Consumidor ele vai lá e é alterado em 2021 para poder tratar ali e prevenir superendividamento, a gente está vendo ali a justiça sendo enxurrada, recebendo essa enxurrada de ações de consumidores superendividados, muitas vezes em razão de dívidas bancárias decorrentes dessa cascata aí, né, de ter que pegar dinheiro emprestado, crédito, cartão de crédito, para poder se apostar online. A verdade é que a gente vê as histórias acontecendo, a gente escuta relatos de não sei quem que jogou e que deu certo. Mas eu achei muito forte essa frase que a Luana disse, que a gente encerra agora esse estúdio reforçando esses jogos de azar. Como são é que é? Feitos para perder, né? A gente ganha por algum acaso, né? Quando ganha é por acaso, assim. Não é sorte. Exatamente. Tem estratégias ali feitas justamente, tudo colorido, a musiquinha, para justamente te atrair. Então não caia nessa, não. Obrigada, Luana, pela sua participação. Obrigada, doutor Sérgio. Também uma boa tarde, gente.